Paulo Costa, guia do Carro Técnica Treinamentos Automotivos. Para você que está vindo a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Para você que já é nosso seguidor, você que é nosso aluno em especial, também seja muito bem-vindo. Bom, essa imagem aqui ao lado é, como vocês podem ver, uma imagem de um osciloscópio com o sinal da sonda lambda. Esse foi um suporte que nós demos a um dos nossos alunos, que nós fazemos isso também com nossos alunos, sempre que nos solicitam, né? Então, nós ajudamos ele a chegar a esse diagnóstico, né, através do scanner automotivo, principalmente do seu conhecimento, que é o principal, e também utilizando o osciloscópio para ajudar nesse diagnóstico. Então, o Kleber é lá de Osasco, né, da oficina MOB, Serviços Automotivos, certo? Então, se você é de Osasco e você, por acaso, é um proprietário de veículos, então procura o Kleber lá, ele pode resolver o problema do seu carro. Tranquilo? Então vamos lá. Então veja bem como é que está a situação desse sinal da sonda, né? Então veja que ela tem umas oscilações, ora ela dá uma mistura mais rica durante mais tempo, né? Oscila, e depois ela vem para uma mistura bastante pobre, passa um tempo e depois volta. Veja que o sinal é totalmente irregular, o sinal da sonda lambda, né? Veja aqui novamente, ó, ela teve um pico, né, para baixo, né, do sinal da sonda, depois ela teve um pico para cima aqui, né? Isso aqui não é ruído, isso aqui é um ruído, né? Mas isso aqui não é um ruído, então ele teve um pico para cima, como no momento aí que ele teve uma deficiência de oxigênio, ok? Então em todo o processo aqui teve um ponto de mistura bastante rica, chamando a atenção que foi logo depois dessas fases mais pobres, né? Então teve na aceleração, né? Esse momento aqui é um momento de aceleração, então bastante rico aí a mistura, tá certo? Então o que ocorre? Qual o problema desse veículo, né? Esse veículo ele estava com falhamento em uma rotação intermediária, na faixa ali de 2000 RPM aproximadamente. Mas ele observou que na marcha lenta o motor estava funcionando normal e em alta rotação, mas na faixa intermediária ele tinha um falhamento, né? Dava uma falhada, como a gente fala também. Então, ele observou que os ajustes de curto e longo prazo eles estavam negativos nesse momento do problema, né? E aí eu pedi para ele verificar a sonda lambda também, fazer uma avaliação do sinal da sonda, como é que ela se comportava. E ele detectou que ora ela ficava pobre e depois ela ficava rica, né? Então, pelo que ele me falou que ele já tinha feito os testes, como ele fez o nosso curso de injeção, então eu sabia que ele tinha feito o teste da maneira correta, né? E aí eu pedi para ele dar uma atenção, eu disse que ele desse um foco nos bicos nos bicos injetores. E o que ajudou a gente a chegar dar esse foco no bico injetor foi exatamente esse sinal da sonda nessas condições. Então nós temos essa condição da sonda, que justifica a mistura vir e ficar rica, né, depois de um tempo. Existem dois fatores aí importantes que a gente tem que avaliar, né, que eu citei para ele. Primeiro, você tem um injetor que não está pulverizando corretamente. Então o injetor não está pulverizando corretamente. O que vai acontecer? Não vai haver uma mistura, né, uma mistura homogênea desse combustível com o ar, né, uma vez que o injetor ele tem que pulverizar, né, tanto na direção correta como com o ângulo correto e fazer uma pulverização máxima, né, para que haja essa mistura entre o ar e o combustível, porque se não houver essa mistura de forma perfeita, de forma bem homogênea, então e também se o injetor não pulverizar, ele vai injetar gotículas e esse combustível vai ter mais dificuldade de queimar. Isso vai se refletir lá na sonda lambda, não é isso? Sobretudo quando ele acelerar numa média rotação, então normalmente o que vai acontecer? Esse defeito vai se agravar mais ainda, certo? E que se o sistema tem uma mistura pobre e ele começa a indicar mistura pobre, o resultado é que o sistema vai correr atrás para tentar enriquecer essa mistura, né? Então isso também, somado à questão da injeção do injetor, né? Do modo tanto do alvo de jato como do ângulo de injeção. Então você vê essa reação aqui na sonda, né? Então mistura pobre, depois enriquece, depois ela empobrece novamente e no momento de aceleração você tem uma mistura bastante rica aqui, ó, certo? O sistema empobrece novamente, então fica tanto a injeção totalmente irregular, como também a combustão está totalmente irregular, não é isso? E aí a gente tinha que trabalhar em cima dos injetores mesmo, né?
O importante aqui nessa explanação que eu estou fazendo para vocês é que não só entender como funciona o sistema, né, os componentes do sistema, mas aquilo que eu sempre falo para os alunos. Você tem que entender como funciona o componente, você tem que entender as estratégias de funcionamento do sistema, né, e também, hoje, há muitos anos, na verdade, você tem que procurar entender os monitores, né, e os ajustes de curto e longo prazo fazem parte do monitoramento de combustível, certo? Então, é muito importante dominar isso e saber quais são as reações mediante quando a gente pega um sinal desse, né, da sonda lambda via osciloscópio, né? Então vamos mostrar aqui para vocês. Então, após a substituição da sonda lambda, essa é a condição do sensor, ou melhor, da resposta do sensor, né? Então veja que nós temos um sinal bem mais limpo, né? E ele tem uma subida rápida como também uma descida rápida. Depois Kleber fez a medição, como nós explicamos no treinamento de osciloscópio, que ele também é aluno do curso de osciloscópio, ele fez a medição e tanto a subida quanto a descida do sinal, ela estava ficando com menos de 100 milissegundos, o que é excelente, né? Aqui ele está na marcha lenta, mas também ele fez em aceleração. Então aqui nessa imagem, né, que está um pouco de lado, mas dá para ver, né? Nós temos aqui o veículo em marcha lenta, certo? E aqui no momento de uma média aceleração, né? Ali na faixa dos 2000 RPM, ok? Então veja a resposta da sonda bastante rápida, né? Então foi aí que ele viu que estava com menos, acho que 70 milissegundos aproximadamente. Então a resposta da sonda excelente, ok? Então a sonda respondendo perfeitamente em comparação àquela condição que estava antes, né, do reparo dos injetores, né? Então de fato pela sonda lambda a gente consegue, né, ver como é que está o funcionamento do motor. Agora precisa-se ter a interpretação correta, né? Entender que é super importante, como eu já citei, entender o funcionamento dos componentes, as estratégias de funcionamento e os recursos de monitoramento que os sistemas padrão OBD2 têm. Ok? Então assim você consegue fechar um diagnóstico mais rápido, mais preciso, mais assertivo, né? Então é uma associação, né, de conhecimentos, né, tanto do equipamento, do osciloscópio, scanner, né, como eu vou mostrar aqui para vocês, a condição que ficou os ajustes de curto e longo prazo que estavam totalmente desbandados, né, para negativo. Então vejamos aqui. Então vejamos em baixa lenta, né, nós temos uma correção aqui de 1%, ou seja, uma correção desprezível, e a correção de longo prazo, né, que é a correção de curto prazo, e a correção de longo prazo de menos 5%. Ok? Isso na condição de marcha lenta. Então, quer dizer, uma correção totalmente dentro, né, do especificado. E aqui nós temos a 2066 RPM, nós temos uma correção de 3%, e para o longo prazo nós temos 9%, então também está dentro da faixa, né? Então a correção de ajuste de longo prazo entre até aproximadamente 25% a 35% é que é o limite máximo, então realmente já sendo uma lâmpada vermelha, mas até 10%, né, está totalmente dentro do esperado. Não se trata de um veículo novo, então realmente, né, você vai ter algum tipo de desbandamento, melhor dizendo, tanto ou pode ser para positivo ou para negativo, normalmente vai ser para negativo. Então pessoal, esse foi o estudo de caso dessa vez, tá certo? O estudo de caso mais uma vez com o Kleber, outras vezes ele já trouxe, né? A gente já trouxe problemas que nós demos o suporte ao Kleber, tá certo? E sempre nós vamos estar trazendo aqui de outros casos que nossos alunos trouxeram. Ok? Se você quer aprender mais sobre injeção eletrônica, a injeção eletrônica não é mais a mesma. A injeção eletrônica tem bomba de combustível, tem bico injetor, né? Tem sensores, sensor MAP, sensor de temperatura, né? Sonda lambda, mas também e os atuadores que nós conhecemos, mas com novas estratégias, ok? E também logicamente isso exige, né, um conhecimento atual dos sistemas de injeção eletrônica, né? Sobretudo com o padrão OBD2. Então se você quer aprender mais, se você tem essa necessidade, tem dificuldades, então nós temos um treinamento, por enquanto é o treinamento mais completo que nós temos no mercado. Nós tratamos desde o funcionamento técnico do motor, né, lá nas primeiras aulas, passando por aula de scanner, né, e entrando em sensores, atuadores, gerenciamento de turbo compressor, gerenciamento do VVT e outros
outros sistemas e componentes do gerenciamento do motor. Então não é só injeção eletrônica, o nosso curso é sobre gerenciamento do motor. E também sobre o osciloscópio, se você ainda tem essa necessidade, se você ainda não fez um treinamento de osciloscópio, nós temos o nosso treinamento, todos os nossos treinamentos nós damos o suporte ao nosso aluno, ok? Então, se você tem essa necessidade, se você tem essa lacuna na sua vida profissional, então a Carre Técnica está aí para te ajudar, para poder te auxiliar, né, na sua melhoria profissional, do seu conhecimento técnico. Tranquilo? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado, certo? Que tenha contribuído para mais essa experiência, tenha contribuído para você. Se você achar relevante, deixa o seu like, ok? Eu nunca peço like no início, peço no final, depois que você assistiu. Então deixa o seu like, compartilha esse vídeo, caso ache relevante, ok? E deixa aí o seu comentário, certo? Dizendo qual é o tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui, tranquilo? Ok? Então, ficamos nesse nosso acordo. Você deixa o seu like, faz o seu comentário, ok? Compartilha o vídeo e depois, como a gente sempre tem feito, tem trazido mais e mais vídeos aqui para vocês, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.